ChatGPT ou Claude? Qual é melhor? Se você está confuso sobre qual a melhor opção de inteligência artificial para você, porque tem gente que fala que é o ChatGPT, tem gente que diz que é o Claude, mas você simplesmente não teve tempo para sentar e ficar comparando um com o outro e avaliar as diferenças finas, fica tranquilo, porque no vídeo de hoje eu vou te explicar em detalhes quais os prós e contras do Claude versus o ChatGPT e o que faz mais sentido para a sua vida. Começando por planos e preços. Quando a gente compara os planos do Claude e do ChatGPT, você vai perceber que eles são muito parecidos. O Claude tem 3 opções, que é o gratuito, o Pro e o Max. E o ChatGPT, além dessas mesmas opções, ele vai ter o ChatGPT Go. E a diferença do ChatGPT Go dentro dessas outras categorias é que o ChatGPT Go é uma opção em que você vai ter anúncios, um pouco menos de poder computacional do seu lado, então menos inteligência. E a versão Pro e Max para um ou para o outro é basicamente a mesma coisa. Então, comparativamente, você tem um plano gratuito que é bem pouco inteligente, um plano intermediário que é inteligente, e o plano Max que é para quem vai usar de maneira bem robusta a inteligência artificial para fazer aplicações, imagens, coisas que consomem mais tokens e que por isso precisam de mais poder computacional. Mas isso é a obviedade que já está no site. Mas tem uma diferença muito grande no uso gratuito, especialmente dessas duas aplicações. O ChatGPT é uma coisa que no plano gratuito tende a funcionar muito melhor do que o Claude. A sensação que eu tenho usando ele é que o Claude vai colocar mais robustez, mais inteligência e ele vai consumir mais combustível do que o ChatGPT. Isso faz com que no seu uso do dia a dia a impressão seja que o Claude é mais inteligente do que o ChatGPT, porque ele usa mais poder computacional dentro dos planos que ele se propõe, nos mesmos valores, mas ao mesmo tempo, se você está usando ele de maneira gratuita, você rapidamente vai sentir que o Claude acaba rápido, e quando ele bate no limite de tokens, ele vai te falar que você precisa esperar algumas horas para poder voltar a usar ele, o que é muito ruim, não é uma coisa que funciona tão bem se você vai fazer uma coisa um pouco mais profissional, um pouco mais robusta. Por isso, quando a gente olha para preço, as coisas vão dar mais ou menos na mesma, não dá muita diferença de um para o outro. E se você quer um uso um pouco mais intensivo, um pouco mais forte no gratuito, faz mais sentido você ficar no ChatGPT. Se você não tem problema em pagar um pouco mais para ter um poder computacional maior e você não quer esbarrar nos limites gratuitos, o Claude é uma opção muito mais interessante. O que nos leva justamente à escrita. Muita gente usa inteligência artificial para escrever coisas, relatórios, e-mails, legendas de redes sociais, todo tipo de coisa. E se você colocar para testar um do lado do outro, você sempre vai ter a opção de incluir contexto. Você consegue colocar nas instruções específicas, tanto do ChatGPT quanto do Claude, tom de voz e a maneira como você gostaria que o seu texto saísse, o que faz com que ele tenha mais assertividade do que se você simplesmente escrever qualquer coisa. Mas, se você não é das pessoas que vai entrar nas configurações avançadas e quer simplesmente perguntar alguma coisa para ele, pedir para ele ajustar algum texto e que ele saia com mais assertividade, a sensação em geral é que o ChatGPT ele vai te dar um texto mais com cara de IA. É ruim? Não, não é ruim. Mas ele é um texto que você olha e você fala, cara, tenho certeza que a pessoa usou o ChatGPT para escrever isso aqui. O Claude, por outro lado, ele tende a usar uma escrita que ela é muito mais natural. Eu já usei isso para escrever aplicações de palestras, para relatórios para clientes, para captação de crédito em banco, todo tipo de coisa que você pode imaginar. O Claude trouxe muito mais assertividade do que o ChatGPT trouxe e traz uma linguagem que parece muito mais humana. Então, se você não quer que o seu texto tenha cheiro de ChatGPT, o Claude é uma opção muito mais interessante para você. O que nos leva ao ponto número 3, que é usabilidade. O ChatGPT, para você interagir com ele, fundamentalmente você tem uma única opção, que é usar o chat, a menos que você vá usar o Codex, se você for um cara mais avançado, mas para a maior parte das pessoas, o chat é o que você vai usar. O Claude, por outro lado, tem duas opções diferentes, que é o chat e o cowork, que é para quem vai usar ele para aplicações um pouco mais profissionais. E a grande questão é que o cowork ele não funciona do celular. Para você usar o cowork, você precisa estar no computador, e isso é o tipo de coisa que gera algumas fricções de usabilidade. Se eu estou na rua, eu não consigo usar algumas funcionalidades do cowork que são importantes para mim, que eu precisaria do meu computador comigo. Além disso, o microfone no modo voz, que é uma coisa que eu uso muito na hora de interagir com inteligência artificial, o do ChatGPT dá um banho no Claude, não tem nem comparação. Ele consegue captar extremamente bem, enquanto que o Claude ele sempre dá alguns problemas, e aí você acaba tendo que usar soluções terceiras, como o Whisperflow, Handy, algum tipo de coisa que vai funcionar como microfone. Às vezes o próprio microfone do iPhone é uma opção, mas o ponto é, a captação do microfone é muito mais fluida usando o ChatGPT. Então, se você faz questão de ter uma usabilidade mais simples, se você não quer entrar em meandros da diferença de você usar no computador versus no celular, o ChatGPT é uma opção superior do que é o Claude.
O que nos leva justamente ao uso profissional. Deixando de lado o caso dos desenvolvedores e pessoas que vão meter a mão um pouco mais em aplicações mais tech, para pessoa média tipo eu, que não é um desenvolvedor, não manja muito de tecnologia e quer simplesmente ter ganhos de produtividade usando a IA para o seu trabalho, o ChatGPT e o Claude ele tem variações importantes. O ChatGPT, acho que a principal coisa que você vai ter à sua disposição são os GPTs, que é você criar um agentezinho que ele vai conseguir automatizar certos fluxos para você. Isso funciona muito bem, inclusive, para terceiros. Então, eu já criei agentes, tem até um vídeo no meu canal que eu mostro como você pode criar um agente do ChatGPT para você passar para o seu time a maneira que você faz alguma coisa. Então, por exemplo, para a parte de textos, legendas e tudo mais, eu criei um ChatGPT que eu passo para minha equipe, assim, não tem que ser eu a fazer e, ao mesmo tempo, você tem um certo padrão que o próprio agente vai te ajudar a operacionalizar com uma alta eficiência. O Claude, por outro lado, tem o que chama de skills, que são certos processos de tarefas automatizadas que funcionam muito bem, além dos artefatos, que são uma espécie de uma interface digital que você pode tanto subir para a internet no HTML, quanto operar dentro do próprio chat. E aqui não tem nem comparação. O que o Claude consegue fazer é um negócio absurdo. O Claude consegue criar aplicações interativas no chat, consegue criar sites para você, consegue subir alguma coisa em HTML que você pode mandar para uma outra pessoa. É realmente um negócio muito insano que você consegue tirar dali. O ChatGPT, por outro lado, ele é um pouco mais limitado nesse sentido, mas, por exemplo, quando a gente olha para imagens, ele consegue criar imagens com uma qualidade muito superior a que o Claude faz diretamente, a menos que você vai usar um MCP para conectar com o Nano Banana, e a gente já está falando de um nível um pouco mais complexo de conexões. Então, dependendo do caso de uso que você tem, as duas coisas fazem sentido, mas no geral eu diria que o Claude ele é mais interessante para uso profissional do que o ChatGPT. Mas talvez você esteja se perguntando, pô André, legal, entendi, mas e você? O que você usa e como você usa? E se você quer saber qual é a que eu decidi usar para mim e como eu uso ela, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te explicar se eu prefiro o Claude ou o ChatGPT.